Caetano, depois. Alan, tira uma foto do primeiro slide quando eu apresentar, que aí eu ponho de um lado o slide com as pessoas e do outro do começo, por favor, tá? O slide da apresentação em si? Quando ele compartilhar a tela, você tira uma foto. Tá. Acho que pode passar o caso primeiro, né, Fê? Acho que a professora Rosiane que a gente já passa o caso. Vamos iniciar, né? Porque... Sim. Vamos se apresentar. Vamos se apresentar. Bom, então, bom dia a todo mundo. Meu nome é Alan, sou da Escola Paulista de Medicina, sou professor lá na escola, faço parte desse grupo técnico que é liderado pela professora Rosiane e pelo professor Braga, que é lá do DAPS, né, do Ministério da Saúde, e a gente é um grupo de professores que tenta aí passar alguma coisa do que a gente sabe lá para o pessoal do Ministério da Saúde, e também a gente está com essas reuniões diárias, né, para discutir os casos, tentar enriquecer o máximo possível das discussões com o que a gente já aprendeu, e a gente está aqui para aprender junto com vocês, né? A gente sabe que é difícil estar na linha de frente, não é nada simples, e a gente não está aqui para ser médico do dia seguinte, né? A gente está aqui para realmente ajudar, e acho que hoje o caso de hoje foi muito bem conduzido, por sinal. Né, Fê? O que você acha aí? É isso, meu nome é Fernanda Espadoto, estou mais uma vez em Minas Gerais, né, vendo carinhas já conhecidas. A Regina falou que eu estou virando mineira antes de você entrar. E é um prazer estar aqui, e pela segunda vez a gente vai fazer um elogio público, né, Alan? Porque o outro caso de Minas que a gente discutiu também deixou a gente bastante feliz, né, com a condução, né? E como o Alan disse, somos todos ligados a uma universidade. Eu sou aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos todos aí trocando essas experiências, porque é uma doença ainda muito desafiadora, que a gente tem muito para aprender ainda. Então, para mim, é um prazer estar aqui, e eu espero que esse seja um embrião de quando o Covid passar, e eu espero que ele passe, nós temos certeza que ele vai passar, que esse embrião continue para a gente continuar discutindo morte materna e redução de morte materna por outras causas. Então, mas é um prazer, então, enorme estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para o Caetano, que vai se apresentar e falar de que vai nos localizar geograficamente no estado de Minas Gerais, aonde você está, e começar a apresentação. Bem-vindo, Caetano. Fernanda, só um segundinho. Caetano, você compartilhou a tela do computador, não a apresentação. Agora, obrigada. O microfone, Caetano, está fechado. Agora sim. Agora sim. Tudo certo, né? Vou abrir aqui a apresentação, já deixar grande. Mas meu nome é Caetano, eu sou chefe da unidade materno-infantil do Hospital de Clínicas da UFTM. O nosso hospital fica em Uberaba e é referência para medicina fetal, gestação de alto risco de Uberaba e toda a região Triângulo Sul, que engloba 27 municípios. Queria agradecer o convite para essa apresentação, junto com esses profissionais super gabaritados, que eu estou acostumado a ver só em congressos, né? Agora estou junto com eles. Isso só tem a fazer a gente crescer e melhorar a nossa assistência. Agradeço muito pelo convite. O caso que eu escolhi é um caso que eu participei ativamente em vários momentos, mas é importante ressaltar a importância de toda a equipe que participou da assistência durante todo o tempo, né? A equipe da medicina fetal, a equipe da UTI Covid, as enfermeiras, fisioterapeutas, todos que, enfim, participaram da assistência durante todo o tempo de internação da paciente. O caso se trata da paciente ACA, as iniciais da paciente. Ela é natural e procedente de Uberaba. Ela tem 23 anos e tem um histórico obstétrico. Já tinha uma história ela estava na segunda gestação, tinha a história de uma cesariana prévia. O tipo sanguíneo dela é A positivo e tinha de antecedentes pessoais só transtorno de personalidade generalizada. Não tinha diabetes, hipertensão e usava de medicações fluoxetina e o sulfato ferroso. Tinha como hábitos, ela negava qualquer tipo de hábito, como tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas,
e tinha um histórico obstétrico de uma cesariana em 2017 com 33 semanas devido a sofrimento fetal agudo, segundo informações da paciente. E do pré-natal atual, ela vinha sem intercorrências. Tinha sorologias negativas atualizadas, recentes, não tinha diagnóstico de diabetes gestacional, tinha feito já o teste de tolerância oral à glicose normal e não tinha nenhuma outra alteração do pré-natal, nem dos seus exames. Tinha um peso de 70 quilos e um MC de 27. O primeiro contato dessa paciente com o nosso hospital foi no dia 13 de março de 2021. Ela veio no pronto-socorro com 26 semanas, calculada por uma ultrassonografia de primeiro trimestre, e compareceu no pronto-socorro relatando odinofagia, mialgia, fraqueza, tosse seca, lombalgia e uma dispneia, com início dos sintomas há mais ou menos 5, 6 dias. Negava o uso de medicações para o quadro, negava queixas obstétricas e relatava boa movimentação fetal. Nesse dia, nesse primeiro contato, no dia 13, o exame físico estava normal, estava em bom estado geral, corada, afebril. O exame do aparelho respiratório estava eupneica, sem ruídos adventícios, saturando 98% em ar ambiente. Aparelho cardiovascular sem alterações, frequência cardíaca de 105 e a pressão de 100 por 80. O exame obstétrico, sem alterações, dinâmica ausente, um batimento cardíaco fetal de 144. Os exames realizados nesse primeiro contato no pronto-socorro foram a função renal, que veio normal, ureia e creatinina normal, a urina 1 veio com uma leucocitura discreta, 15.000, o valor de referência do nosso laboratório era 10.000, e um hemograma sem alterações, hemoglobina de 11, leucócito de 7.200 sem desvio e plaquetas de 278. Nesse primeiro contato, foram levantadas as hipóteses diagnósticas de gestação de 26 semanas, mais síndrome gripal. E a conduta do pronto-socorro foi notificar o caso suspeito para Covid-19, foi coletado nesse dia o RT-PCR para o SARS-CoV-2, através do SWAB, e foram prescritos sintomáticos, loratadina, paracetamol, sidorofebre, soro nasal. E orientado um retorno para checar o resultado da urocultura e fazer uma reavaliação clínica. Foram orientados sinais de alerta e retorno ao PS se necessário. Ela retornou 4 dias depois, no dia 17 de março. Foi o segundo contato no nosso pronto-socorro. Ela encontrava-se, então, com 26 semanas e 4 dias, e compareceu, estava em torno do 10º dia, desde o início dos sintomas de Covid-19, e o teste que ela tinha realizado no dia 13 veio positivo para o Covid-19. Negava febre, negava dor torácica, mas queixava-se da persistência da astenia e agora estava com uma dispneia aos esforços e ao repouso. Negava qualquer queixa obstétrica, referia boa movimentação fetal. E o exame físico desse segundo contato, no dia 17, ela ainda encontrava-se em bom estado geral, orientada, hidratada, afebril, mas o aparelho respiratório não tinha ruídos adventícios, mas estava taquipneica, com a frequência respiratória de 36 incursões por minuto, mas estava saturando bem, 97% ao ar ambiente, e sem esforço respiratório. Aparelho cardiovascular sem alterações, uma pressão de 100 por 60, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar normal, só uma frequência de 102. E o exame obstétrico, uma altura uterina de 24, dinâmica ausente, um batimento cardíaco fetal de 142. E foram realizados exames laboratoriais nesse dia. Um hemograma sem alterações, uma hemoglobina de 11,1, leucócitos 6.800 sem desvios, plaquetas de 219.000, mas o PCR, que na primeira consulta estava de 2,5, tinha subido para 12,6, a proteína C reativa. A gasometria nesse dia estava com pH de 7,4, 7,41, um PO2 de 129, uma PCO2 um pouco reduzida, de 33, lactato de 0,4 e a saturação de 97%. Exames gerais, avaliação da função renal sem alterações, avaliação hepática sem alterações, eletrólitos sem alterações e um coagulograma sem alterações. Mas veio um dímero D de 1.290. Então, de mais alterado, veio uma proteína C reativa, que subiu muito em relação ao primeiro, de 12,6, e um dímero D de 1.290.
Então, nesse dia, foram levantadas as hipóteses diagnósticas de gestação de 26 semanas e 4 dias, COVID-19, que já tinha sido confirmado, e uma síndrome respiratória aguda grave, pois preenchia critério de gravidade. Foi realizada a internação hospitalar, solicitada a tomografia computadorizada de tórax e iniciado dexametasona 6 mg dia, endovenoso, enoxaparina 60 mg dia e ceftriaxona 1 grama de 12 em 12, e realizada monitorização contínua. A tomografia computadorizada desse dia, do dia 17 dessa paciente, ela já tinha opacidades em vidro fosco em base, bilateralmente, periféricas, mas ela também tinha muitas consolidações, bilateralmente, e até um derrame pleural discreto, um acometimento de aproximadamente 70% do pulmão. No dia 18, um dia depois da internação, ela estava com 26 semanas e 5 dias, no 11º dia de sintomas, foi necessário iniciar o oxigênio nasal, o catéter nasal, 2 litros por minuto, devido a desconforto respiratório. E ela queixava-se agora de dor torácica. Ao exame físico, ela estava orientada, afebril, murmúrio vesicular presente, sem ruídos, com presença de ruídos adventícios, com estertor fino em base pulmonar esquerda, mas ainda estava saturando bem, com saturação de 96% ao ar ambiente e 97% com catéter nasal a 1-2 litros por minuto, e ausência de esforço respiratório. Aparelho cardiovascular sem alterações, uma PA de 98/50 e um BCF de 138. No dia 19 do 3 de 2021, ela já encontrava-se com 26 semanas e 6 dias, estava no 12º dia de sintomas e começou a apresentar piora clínica. No exame físico ainda estava alta e ala-orientada, afebril, com estertor em base pulmonar esquerda, mas a saturação dela já estava caindo para 90% ao ar ambiente, mas respondia bem com catéter de O2 nasal, e a 97% a 2 litros por minuto, e ausência de esforço respiratório. Nesse dia foi realizada uma avaliação obstétrica, uma avaliação fetal. O feto encontrava-se, então, com 26 semanas e 6 dias, teve um peso fetal estimado de 909 gramas, com percentil 35,4% para a idade gestacional, estava cefálico, placenta posterior grau 1, com um líquido normal, uma bolsão de 3,6 centímetros e um Doppler normal. A vitalidade fetal estava preservada. Nesse dia, ela foi avaliada pela equipe de infectologia, que orientou iniciar a oxacilina por suspeita de uma pneumonia estafilocócica, pela imagem da tomografia computadorizada. Na evolução dessa paciente, do dia 20 do 3, ela já encontrava-se com 27 semanas, então no 13º dia de sintomas, apresentou piora importante da dispneia e da dor torácica. E ao exame físico, ela estava apresentando uma queda de saturação mesmo com catéter nasal a 4 litros por minuto. Então estava com 93% de saturação com catéter nasal a 4 litros, presença de esforço respiratório com tiragem de fúrcula, uma frequência respiratória aumentada de 32 incursões por minuto, e quando se retirava o catéter, a saturação dela caía para 84% ao ar ambiente. Uma frequência cardíaca de 104, uma pressão de 104/50. Nesse momento, então, foi solicitada a transferência para a UTI Covid do hospital. Foi aumentada a oferta de oxigênio em máscara não renalante com reservatório, encaminhada, então, para a UTI. Nesse dia 20 do 3, no mesmo dia que foi encaminhada para a UTI, no 13º dia de sintomas, ela ainda apresentava um esforço respiratório importante, mesmo com máscara com reservatório a 15 litros por minuto. Foi indicada a realização da ventilação não invasiva, a VNI, porém, pela ansiedade da paciente, ela não conseguiu tolerar. A fisioterapia tentou várias vezes e ela não conseguiu tolerar a VNI. E na madrugada do dia 20 para o dia 21, ela entrou em fadiga e acabou sendo necessário a intubação orotraqueal. Após a intubação, foi realizada a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que ficaram estáveis após o procedimento. No dia 21 do 3, ela estava com 27 semanas e 1 dia, já com 14 dias do início dos sintomas. Ela mantinha picos febris
estava fazendo uma taquicardia mantida de 150 batimentos, mesmo fora dos períodos febris. Foi optado pela equipe da UTI substituir a ceftriaxona pela piperacilina tazobactam, pelo Tazocin. E no dia 22/3, a paciente evoluiu com uma oligúria, insuficiência renal aguda e instabilidade hemodinâmica. Nesse dia foi iniciada a hemodiálise, e foi iniciada a amiodarona devido a essa taquicardia supraventricular diagnosticada, e iniciada noradrenalina devido à instabilidade hemodinâmica. E pela equipe da obstetrícia, nós mantemos firmes e foi realizado apenas o monitoramento fetal, com ausculta cardíaca de 12 em 12 horas. No dia 26, alguns dias depois, o paciente encontrava-se com 27 semanas e 6 dias, no 19º dia de início dos sintomas. Ela mantinha um platô febril de 39 graus e ela evoluiu com uma anemia, uma queda da hemoglobina para 6,9. Era de 11, né, caiu para 6,9. E sem sangramento aparente. Foi realizada a transfusão de 2 bolsas de concentrados de hemácias, com a recuperação dessa hemoglobina para 8,2. E foi iniciado o fluconazol para cobertura de qualquer infecção fúngica. E nesse dia, uma semana depois da primeira avaliação fetal, foi repetido a ultrassonografia obstétrica. Ela encontrava-se, então, com 27 semanas e 6 dias. O peso fetal estimado foi de 1,140 kg, estava no percentil 59% para a idade gestacional. Em apresentação cefálica, placenta posterior, o líquido amniótico normal, maior bolsão de 3,8, batimentos cardíacos fetais de 156, e o Doppler fetal tinha um IP da artéria umbilical de 0,79, normal para a idade gestacional, e o IP da artéria cerebral média de 1,43, que estava abaixo do percentil 5 para a idade gestacional. Mas como era muito prematuro, uma prematuridade extrema, foi optado ainda por aguardar. Mas no dia 28/3, o paciente encontrava-se com 28 semanas e 1 dia de idade gestacional, 21º dia de sintomas, 8º dia após intubação orotraqueal. Ela mantinha o platô febril e apresentou uma nova queda da hemoglobina. A hemoglobina que tinha recuperado para 8,2 foi para 5,6. Foi optado pela equipe da clínica inicial meropenem, e a equipe da obstetrícia discutiu o caso e optou por interromper a gestação através de uma cesariana após uma nova transfusão. E nesse dia, então, foi realizada a cesariana em bloco cirúrgico, sem intercorrências. O RN pesou 1,165 kg e teve um APECA de 4,6. Na descrição operatória, foi relatada a presença de um hematoma em região de cicatriz cesariana e um segmento fino, mas nada que justifique essa queda da hemoglobina. No primeiro dia após cesariana, a paciente evoluiu estável hemodinamicamente, sem nova queda de hemoglobina, manteve-se estável em 7,3. A avaliação puerperal estava com o útero bem contraído, com sangramento discreto. Foi iniciada a vancomicina pela equipe da UTI devido à manutenção de picos febris. No dia 4 de abril, no 7º dia pós-cesariana, a paciente vinha melhora clínica, com estabilidade hemodinâmica, com retirada das drogas vasoativas, melhora da insuficiência renal aguda, mas ela apresentou uma intercorrência com uma parada cardiorrespiratória revertida após 3 ciclos de ressuscitação cardiopulmonar. Ainda muito sem explicação por que aconteceu. Mas após essa parada, inexplicavelmente, ela começou a apresentar melhoras novamente. No dia 9 de abril, 12 dias após a cesariana, 20 dias de intubação orotraqueal, a paciente apresentando melhora clínica progressiva, foi realizado o desmame da sedação e realizado a extubação. E no dia 11 de abril, 2 semanas após a cesariana, 26 dias de internação hospitalar, depois de utilizar as medicações dexametasona, 6 mg por dia, foi suspensa com 10 dias. A enoxaparina, 60 mg dias, foi suspensa com 10 dias.
depois de usar os antimicrobianos, ceftriaxona, oxacilina, piperacilina tazobactam, vancomicina, meropenem, fluconazol, além de sedativos, bloqueadores neuromusculares, amiodarona, a paciente estava acordada, ainda um pouco desorientada, mas mantendo estabilidade hemodinâmica, com bom padrão respiratório, sem necessidade de oxigênio nas últimas 24 horas, foi então dado alta da UTI COVID. Ela foi para a enfermaria e recebeu alta depois hospitalar no dia 16 de abril. Aqui só um resumo do caso, né, para situar os principais eventos no tempo. No dia 13 de março, a paciente procurou o pronto-socorro no 6º dia de sintomas com diagnóstico de uma síndrome gripal leve. No dia 17 de março, 4 dias depois, então estava no 10º dia de sintomas, ela piorou o quadro clínico, foi internada com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave. No dia 20 de março, ela evoluiu com piora clínica no 13º dia de sintomas e necessitou de intubação orotraqueal. No dia 28 de março, 8º dia depois de ser intubada, foi realizada a cesariana devido à piora clínica materna. No dia 4 de março, ela teve uma intercorrência, uma parada cardiorrespiratória revertida. Mas no dia 9 de abril, ela, no 20º dia após intubação, foi extubada. No dia 11 de abril, depois de 26 dias de internação hospitalar, ela recebeu alta da UTI COVID. E no dia 16, recebeu alta hospitalar. Em relação ao bebê, né, nós temos notícias também. Atualmente, encontra-se com 2,50 kg. Está na unidade de cuidados intermediários. Não apresentou nenhuma intercorrência grave relacionada à prematuridade, né, e encontra-se estável e em recuperação. Obrigado. Esse é o caso. Parabéns, viu, Caetano? Muito bem preparado, também um caso ótimo, né? E muito bem conduzido, eu acho, né? Eu vou pedir só para você parar de... Isso. Ótimo. E também muito bem conduzido, né? Nossa, foi... Realmente, acho que a equipe está de parabéns. E um caso muito difícil, atípico, né? Poxa, primeiro que ela começou a evoluir mal no 6º dia, já começou com sintomas ali mais graves já cedo, né? E evoluiu super mal, né? Agora, e também teve essa anemia bem estranha, né? Eu acho que tem vários pontos para a gente chamar a atenção aqui que eu acho que vão ser muito ricos, né, Fernanda? O que você acha? Sim, acho que a gente podia começar falando um pouco desse atendimento inicial, né, Alan, que eu achei que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo da ponta, e daí você é meu mestre de slides. Vou colocar aqui, Vou então, colocando assim, aqui. Ó, muito interessante, né, que algumas questões, né, Em primeiro lugar, a gente falar sobre isso que o Alan está propondo aí agora, né? Critérios de gravidade, tá? Então, a gente divide a paciente em leve, moderada e grave. Então, o que é um quadro leve? É aquela paciente que tem tosse, dor de garganta, coriza, pode ter perda de olfato, alteração de paladar, todos os sintomas gripais, todos esses, mas que não tem dispneia. Esse é um quadro leve e a gente não interna esse caso, né? Aí, vocês fizeram perfeito, que vocês medicam com sintomáticos, tá? Então, se você não vai internar, o paciente vai para casa, não tem que entrar nem com corticoide, nem com antibiótico, nem tampouco com enoxaparina, que o pessoal estava com essa mania de mandar para casa com enoxaparina. Não, enoxaparina é para tratamento intra-hospitalar. Essa paciente... Se está em janela de oportunidade da gente coletar o RT-PCR, que é entre o 3º e principalmente entre o 3º e o 7º dia, né? Mas podendo estar positivo até o 10º, então que ela estava no 5º dia de sintomas, vocês não perderam a chance. Ainda bem, porque depois, quando ela volta pior, vocês não iam ter o diagnóstico, tá? Em alguns lugares, você pode retardar em até 2 ou 3 dias o diagnóstico e o manejo, tá? O que eu acrescentaria aí, eu acho que aí cada região tem que se organizar para fazer da melhor maneira possível. Essa paciente que sendo interna que vai para casa,
né, ela tem que ser monitorada de um jeito ou de outro, tá? Ou ela tem que ser orientada a voltar nos sintomas graves, mas a gente fica mais confortável se a região conseguir fazer uma ligação telefônica, né, Alan? Uma consulta por telemedicina. Você quer falar um pouquinho mais disso, Alan, da telemedicina? Sem dúvida. Então, o que eu acho, né? A telemedicina hoje ela pode ser feita de qualquer forma, né? Então, considerada, né? Na época da pandemia, todo mundo sabe que a telemedicina foi liberada, né? E ela pode ser feita de qualquer forma. O telefone, por exemplo, né? Ele pode ser considerado uma forma de telemedicina, né? E outra coisa que tem muita dúvida é aquela questão do telemonitoramento. Então, fala assim, será que eu posso controlar a pressão arterial dessa paciente em casa? Se ela tiver condições de fazer uma medida de pressão arterial, pode sim, tá? Isso está regulamentado e liberado, tá bom? Inclusive, se você controlar a glicemia dela, então hoje em dia a gente tem o Libre, né, que a gente usa por aplicativo, às vezes a gente controla a glicemia de uma paciente, isso pode, tá? Apesar da gestação não estar liberado para uso do Libre, teoricamente não visa, mas assim, não tem problema você monitorar a glicemia capilar dessa paciente à distância, tá bom? Então, acho que isso é bacana. Então, aqui está a regulamentação, né, da telemedicina, e o que eu queria passar para vocês é uma coisa interessante. Para você passar uma receita para paciente, eu acho interessante que vocês usem a maneira correta, que é, se você usar realmente o certificado digital. E esse certificado digital, ele pode ser obtido em qualquer certificadora digital, não é uma coisa cara, mesmo porque tem desconto para médico, né? Em todas as certificadoras. E se vocês entrarem nesse link aqui, vocês entram lá no CREMESP, lá no CFM, desculpa, e no CFM você tem acesso a todos os documentos, tá, que você pode emitir para as pacientes. E você não precisa de um prontuário eletrônico, simplesmente você assina aqui o PDF e pode mandar para a paciente, tá bom? Então, primeiro, você tem que ter um certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Então, você pode entrar nesse link aqui e ver onde que o CFM recomenda que se faça esse certificado digital, e então você pode assinar os documentos que tem no próprio site do CFM, e você não precisa gastar com aplicativos e tudo mais. Claro que existem aplicativos que você faz isso de maneira automatizada, mas por ser algo comercial, não posso nem falar sobre isso, né? Mas a telemedicina, ela tem que ser feita principalmente ali entre o 7º dia e o 14º dia, né? Eu estou vendo aqui onde eu estava, aqui, ó, entre o 7º e o 14º dia, que é a época que, de fato, que a gente vê que está piorando o quadro clínico dessas pacientes, e piorando bastante, né? Eu acho que, assim, só em relação a essa piora, né, Alan, a gente, na primeira onda, quando o vírus era o vírus virgem, antes de mutar, a gente tinha uma piora um pouco mais precoce, até o 10º dia. Então, a gente ficava nessas, né, de monitorar melhor a paciente até o 10º dia. O que a gente tem percebido, e vocês viram que você entubou ela depois do 10º dia, 11º, 12º, se não me engano, tá? A piora desses casos tem sido mais tardia, né? E não dá para relaxar enquanto o gestante não completar pelo menos 15 dias de observação, tá? Então, eu acho que esse é um dos recados para todo mundo que faz esse monitoramento e decide não internar. Sem dúvida, eu acho que é legal... Isso dá os dados para a gente de morte atualizados. Eu acho bacana, né? Isso aqui é a atualização dos dados de morte, então, até para quem entrou na outra reunião, eu acho que é bacana que a gente está trazendo agora os dados atualizados novamente, né? Então, em 2020, a gente teve 454 óbitos de gestantes hipoérperas, e já em 2021 já tivemos ali 695 óbitos de gestantes hipoérperas. Sempre lembrando que a gente tem uma quantidade significativa de óbitos não especificados, que em 2020, de fato, a gente sabe de onde veio esses óbitos não especificados, porque tinha pouca testagem. E está muito difícil de converter essas pacientes para cá, né? Porque é difícil de descobrir se essas pacientes de fato tiveram Covid ou não, tá? Mas o fato é que haver
conforme a gente olha esses dados de 2021, a gente percebe que muitas dessas pacientes, de fato, eram COVID, tá? Então, agora, a gente só tem 67 não especificados e 277 casos, então, no total de óbitos não especificados. Se a gente for somar os dois, a gente tem quase 1.400 óbitos aí de grávidas e puérperas entre 2020 e 2021. Mas vejam a questão da letalidade em internadas. Esse dado é para internadas, porque é impossível a gente saber das grávidas em geral quanto que é a letalidade. Porque a gente não tem ideia de quanto que é a quantidade das gestantes que tiveram Covid no Brasil. Muito difícil de saber. Então, em 2020, a letalidade de internadas, que era 5,5%, saltou para 11,4% em 2021, e a de puérperas de 13% para 23%, basicamente. Ou seja, de fato, é um salto muito grande. A gente tem uma quantidade de internadas nos hospitais de 21 mil gestantes em 2020 e 2021, e vocês que estão na linha de frente, são gestores, etc., podem imaginar, né, e estão sentindo na pele o que é, do ponto de vista administrativo, 21 mil gestantes necessitando de isolamento, oxigênio, vaga, logística, custo e tudo mais, né? A gente não tem perna para isso. Do ponto de vista de proporção de óbitos por trimestre, por idade gestacional, é estável em 2020 e 2021, não há uma alteração aguda de acordo com a cepa inicial e a P1, isso acho que é legal de saber. E do ponto de vista de comorbidades, então, a gente tem aqui 25% delas com obesidade, 22% com cardiopatia e 22% com diabetes, né? Só que esses dados, eles são sobrepostos. Certamente, a gente tem grávidas que são obesas, hipertensas e diabéticas. Então, não é uma coisa que é um ou outro, pode ser E. Então, certamente, esse número aqui se a gente fosse juntar, ele não é tão absoluto, sim, né? O Alan, a hipertensão está entrando na cardiopatia? Tá sim, está entrando, professora. Está entrando. E por isso que eu tenho certeza que a obesidade, cardiopatia e diabetes, elas estão assim, interligadas, estão, né, realmente elas se sobrepõem. O dado do CIVEP-gripe entra como doença cardiovascular, e engloba tanto a hipertensão quanto a cardiopatia propriamente dita. Nas cortes menores que a gente acompanhou, a gente percebe que quando você separa as duas coisas, cardiopatia e hipertensão é fator de... No meu trabalho, hipertensão deu como fator de risco, a cardiopatia por si só, não. Talvez até porque cardiopatia é uma coisa mais rara, né, do que a hipertensão, que é um evento mais comum. Tá? Então, esse dado, ele é misturado. E, o Alan, só antes de você entrar, a Regina estava nos falando aqui, depois eu até queria que ela falasse um pouquinho, falando sobre essa questão de morte puérpera ou gestante, né? O observatório, assim como o CIVEP-gripe, ele conta só quem internou puérpera, mas ele não conta que dia se a pessoa estava no início dos sintomas gestante ou não. Porque para isso, o observatório, por exemplo, tem uma proposta de integrar mais para frente dados do SINASC, para daí a gente poder cruzar os dados do nascido vivo. E aí eu acho que a gente vai ter essa informação um pouquinho mais refinada. A Regina está nos contando que foram mais de 70, né, Regina, aí em Minas, e que você vai fazer na mão a avaliação desses 70 casos. Conta para a gente um pouco como é isso, Regina. Deixa eu tirar aqui. Tá, Fernanda, obrigada. Nós estamos tentando fazer o percurso dessas gestantes de 2021, preocupado para tentar entender melhor essa letalidade, né, muito maior no puerpério. Então, quantas na realidade foram convertidas a puerpério, estavam grávidas e foram a óbito no puerpério, né? Então, o nosso objetivo foi numa discussão dentro da Secretaria de Estado com a regulação. Nós estamos pegando os laudos do SUS Fácil dessas gestantes, então todas as gestantes que tiveram admissão via a rede pública de saúde, nós temos os laudos, seja de pedido de internação, seja da internação. Então, mesmo que a internação tenha sido feita por troca de contato direto com algum colega em outra instituição, na hora da internação nós temos os laudos. Então, estamos com o levantamento desses laudos e tentando fazer esse percurso para entender, né? Agora,
na página da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado, um campo gestante já é obrigatório para solicitação de qualquer vaga, para que a gente possa fazer isso de forma prospectiva, né? Mas esses dados, como Fernanda chamou a atenção, nós estamos fazendo por leitura de laudo a laudo, né? São 75 casos de 2021, infelizmente, né? Então, já temos mais do que 3 vezes o número de casos que tivemos em 2021, desculpa, do que 2020, então, mas eu espero em breve ter esse percurso aí, pode ser que nos dê alguma ideia que nos ajude. Eu acho que esses dados seus, do Alan, do observatório, né, eles são muito importantes para a gente brigar pelas vacinas, né, a incidência de prematuridade e tal. Agora, ao meio-dia, vou entrar numa reunião. A gente está em pensamento com a senhora, se acabar aqui, eu e o Alan vamos lá ajudá-la, tá bom? Eu recebi hoje um documento de algumas comissões da FEBRASGO que se adiantaram para se posicionar, porque eu ainda conversei, mas... Então, acho que tem que brigar mesmo, porque as gestantes são um grupo de risco, né? Elas morrem no puerpério, mas muitas, a gente tem visto isso todos os dias, de manhã e de tarde, que aqui ainda demorou para resolver o caso, né? Mas muitas vezes a paciente acaba resolvendo e vai agravando e depois morre, né? Mas foi muito legal, Caetano, parabéns, a sua apresentação estava muito 10. Eu vou sair, depois eu conto para vocês à tarde o que deu lá. Obrigada. Obrigado, professora, boa sorte lá. O Alan, bota de novo para mim lá aqueles... Qual? Os gravidade, por gravidade, o que é os outros gravidades, e depois o manejo em cada uma delas. Pode deixar. Para a gente falar um pouquinho do agravo, quando interna, Tranquilo. e quando interna em UTI. Tá aqui, ó. Gravidade. Já vou colocar já. Opa. Errei a mira aqui. Aí. Critério de gravidade. Voltando, né, gente? Então, uma COVID moderada é aquela que a paciente tem tosse, febre persistente diária ou ainda piora do quadro de adinamia, prostração, hipotermia, diarreia, né? E ainda alguns sinais de saturação ou ainda esforço respiratório, quando a frequência respiratória não está pelo menos em 24. Esse quadro moderado, e a paciente de vocês aí no dia 17 volta preenchendo esses critérios, tem que ser internada, tá? Lembrando que aquela paciente que, mesmo que persista, ainda não preencha todos os critérios de moderado, mas que tenha uma comorbidade, está se arrastando o quadro, também tem que ser internada. Tá? Então, eu acho que, assim, perfeito, mais um ponto de parabéns para vocês, que esse caso a gente interna, tá? E como é que a gente... aí tem a grave, que não tem dúvida, né? Que é aquela que faz desconforto respiratório, frequência respiratória acima de 30. O que chama muito atenção é essa paciente de vocês ainda estava saturando em ar ambiente adequadamente, mas com um baixo esforço respiratório, com frequência respiratória de mais de 34. Que é muito que a gente vê, a grávida normalmente é uma paciente jovem, rígida, que a corda dela estica até, né, ela demora para romper, o elástico dela romper, né, e aí ela tem não raro a gente vê aquela paciente que, você vê que a queixa dela era prostração, a dinamia, não era tanto, a dispneia veio, mas assim, ela não estava desaturando, né. Ou ainda tem aquela que está bem, está desaturando e não percebe. Então, essas duas situações a gente encontra na gestante. Por isso, a importância da gente monitorá-las, por volta da época da piora. Só para fechar o que o Alan falou, se vocês não conseguem fazer isso por telemedicina, marque um retorno para essa época da paciente com piora clínica, para vocês verem como ela está. Porque só deixar ela em casa pode ser que não dê certo, pedindo para ela procurar se piora. Essa era uma paciente extremamente bem orientada e tudo mais, mas é só mais esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter na hora que a gente organiza os serviços de ponta, tá? Bom, a paciente grave, né, que desenvolve sintomas de síndrome respiratória aguda grave, né, é essa, né, que desatura, que tem frequência respiratória acima de 30, né, e que tem essa relação PO2 menor que 300.
Projeta para a gente, Alan, os manejos, né? Que eu acho que era o que você ia... Sim, tá aí. Então, né, aquela, então, da dispneia persistente, é isso que vocês fizeram. Você escolhe o PCR, pelo amor de Deus, para não perder a janela de oportunidade, tá? Não solicita... vocês ainda tiveram cuidado de fazer um PCR, né, um hemograma, vocês avaliaram, mas os lugares que não tiverem condição disso e não tem critério de gravidade de internação, não tem essa necessidade. Nesse caso foi importante porque vocês viram o PCR aumentando em 4 dias, o que chama bem a atenção. E o manejo, como brinca a professora Rosiane, que saiu, ela que fala assim, é para ir para casa, a Silvana fala isso também, canja de galinha, chá de vó, é sintomático, não tem um tratamento específico, né, para a gente manejar essa paciente. A paciente que, quadro moderado, né, Alan, a gente interna, pode falar para a gente, Alan, para a gente dividir? Não, pode falar, não tem problema não, fica tranquila. Não, então, a gente interna, a paciente tem necessidade tem saturação, tem indicação de uso de O2, tem que entrar com suplementação de O2, tá? Então, lembrar que não é só a saturação abaixo de 95 que indica o uso de O2, o esforço respiratório também indica, tá? E você vai internar e vai colher exames gerais, né? O kit COVID aí, que a gente colhe, kit COVID de exames, pelo amor de Deus, que a gente colhe, que é o hemograma, a creatinina ureia, sódio, potássio, TGO, TGP, DHL, proteína C reativa, dedímero, ferritina e o coagulograma. Lembrando, tá, que temos que fazer, não perca a oportunidade de fazer uma imagem da gestante que interna, tá? Fundamental, vocês viram que vocês foram surpreendidos com várias alas de consolidação. Eu aqui no HC, a gente enfrentou um dilema na primeira onda, porque os intensivistas, os clínicos não queriam fazer tomo de tórax de jeito nenhum na grávida, né? E eu vou dar um dado para vocês, nosso, da primeira onda. Enquanto que no HC inteiro, população, pacientes em geral, a taxa de concomitância de consolidação no paciente com aquela alteração típica do COVID, né, que é o vidro fosco, que é a tradução da pneumonia viral, tinha uma concomitância em pacientes em geral de 10, 12% de consolidação. Só que entre as nossas gestantes da primeira onda, tá, a concomitância de consolidação foi de quase 46%. Tá? Então, o que nos chamou a atenção, e que a gente até mudou o protocolo esse ano aqui, a gente entra com CF ácitro para esses pacientes, faz a imagem e tira se tiver ruim, para não perder a janela. Sabe aquela proposta de iniciar com antibiótico precocemente nas infecções bacterianas, porque sepsis também é causa de morte materna. Então, assim, então é isso, assim, para a gente perder o medo de fazer tomo de tórax em gestante, gente, pelo amor de Deus, façam tomo de tórax, não perca a oportunidade de internou, faz a tomo de tórax para quem puder, porque isso norteia o tratamento, tá? Aí a gente vai entrar com um antibiótico, então, sem sinais de infecção bacteriana. Pensando nessa paciente que chega da comunidade, acho que está perfeito mais uma vez, né? Vocês entraram com ceftriaxone, a gente acrescentaria aí para pneumonia atípica a azitromicina, que é um bicho domiciliar. Essa paciente trouxe uma pneumonia, como ela está, se ela não estava internada, ela está com uma pneumonia domiciliar, tá? De bicho habitual aí da população, então essa cobertura é mais que suficiente. Lembrar, porque aquelas pacientes que têm sintomas gripais a menos de 48 horas, não era o caso dessa paciente lá, quando vocês atenderam ela no dia 13, né, que ela já tinha 5 dias de sintoma, você pode associar ao oseltamivir, né? Por quê? Porque, a não ser que você tenha conseguido eliminar a hipótese do H1N1, porque você fez o painel viral e eliminou, não é H1N1, a gente tem que lembrar que, principalmente em 2020, a nossa taxa de vacinação para H1N1 foi muito a desejar com a pandemia. Então, nesses 2 anos, ela está assim, a gente não tem ainda os dados de 2021, mas 2020 ficou muito aquém do que a gente fazia todos os anos. Então, pode ter concomitância, sim, de H1N1 com Covid, e lembrar que gestante é grupo de risco também para SRAG por H1N1, tá? Vamos só passar um pouco as progressões de oxigênio, Alan? Sim. Aí, ó. Então,
assim, paciente precisou de O2, precisa, gente, precisa, não tem que retardar o uso de O2. E cada um dos dispositivos vai ofertar um tipo de máximo, de teto máximo de oferta de O2. Catéter nasal de O2 com fluxo máximo até 6 litros por minuto. Não adianta botar 7, 8, 9, que não, você tem que progredir para o próximo dispositivo. Normalmente, a maioria dos serviços tem a máscara de Venturi ou a máscara não reinalante. Lembrar também que nesse dispositivo não adianta aumentar a FiO2 para mais de 50%, gente, que não adianta. Se não está garantindo os critérios, que é saturação mais que 95, frequência respiratória abaixo de 24, PCO2, que às vezes a paciente fica taquipneica, faz PCO2 um pouco mais alto, acima de 45, o feto não troca, não solta o PCO2 na placenta, ele vai entrar em acidose. Então, são todos os parâmetros de grávida que no não grávido, na UTI, se tolera vários desses parâmetros um pouco diferentes, que na grávida a gente tem que ter uma preocupação, ser um pouquinho mais incisivo na ventilação, porque tem o feto lá dentro da barriga. Depois a gente passa para catéter nasal de alto fluxo, para quem tem, não sei se vocês têm aí, Caetano, no serviço de vocês. Não, a gente não tem o catéter nasal de alto fluxo, não, só a máscara não reinalante. Eu vi uma notícia semana retrasada que tem um engenheiro desses biomédicos, engenheiro de engenharia clínica, que desenvolveu um dispositivo lá no Rio Grande do Sul. Eu espero que ele patenteie e vende, porque é baixíssimo custo, que adapta na rede para meio que fazer um catéter nasal simples e virar de alto fluxo, né? Eu acho, porque o catéter nasal realmente ele é uma coisa cara. Tem duas marcas no Brasil, uma que vai até 40 litros por minuto, outra que vai até 70 litros por minuto, e ele evita, inicialmente a gente teve muito medo de usar, porque a dispersão de aerossóis, mas com as EPIs necessárias dentro de ambiente hospitalar, dentro de ambiente de UTI, você evita, é seguro para a equipe médica, né? E agora as equipes médicas estão vacinadas, então essa é uma alternativa que conseguiu evitar algumas intubações orotraqueais. Uma coisa que eu percebi, Fê, desculpa, quando eu uso o catéter nasal de alto fluxo, quando vocês forem usar, fiquem atentos que ele desidrata muito a paciente, tá? E também isso pode gerar um oligoâmino, precisa prestar atenção no balanço hídrico, porque não é só a perda pela urina e tudo mais, tem que considerar um pouquinho que perde bastante, imagina, 40, 70 litros por minuto, né? Então, uma coisa que eu que faço medicina fetal, fico de olho ali, acontece mesmo, tá? Cai o líquido amniótico. Mesmo que a gente use todos os critérios de umidificação, ele é bem traiçoeiro mesmo, ela lembrou muito bem. Aí tem a VNI que vocês tentaram, mas assim, principalmente gestante com transtorno de ansiedade, nós não conseguimos manter VNI nenhuma aqui, zero, sabe? Elas não toleram, exatamente o que aconteceu com vocês, tá? E aí, gente, não pode perder a chance e a oportunidade de intubar só porque é grávida, tá? Então, essa é a sequência. Mais uma vez, eu parabenizo que vocês não retardaram nenhuma dessas etapas. E mais ainda, vocês indicaram a UTI quando precisa. Quer dizer, catéter de O2 já não está dando certo, tá? Tem que ir para a UTI, porque se vai para o próximo passo, máscara não reinalante, é UTI, que nem vocês falaram, tá? Esforço ventilatório, batimento de asa de nariz, apesar da oferta de O2, né? A relação PO2 menor que 300, hipotensão, né? Assim, um impacto cardiovascular, com alteração de perfusão periférica, alteração de consciência e alteração renal. A gestante de vocês fez o pacote completo, né? Ela foi piorando. Vocês não perderam nenhum timing, né? Ótimo, né? Muito bom. E eu queria só falar um pouco mais, antes da gente passar para o próximo tema. Não sei se o Alan quer completar disso que a gente falou até aqui. E eu acho que um último tema que a gente precisava falar é das medicações, né? E da resolução. Então, Alan, por favor, fala para a gente um pouco de corticoterapia. Então, eu acho bacana falar as medicações, até porque no quadro moderado tem que entrar. A corticoterapia a gente só vai entrar após o 7º dia. Isso é muito importante da gente conversar, porque a gente vê o pessoal aí soltando
corticoide em pronto-socorro, o paciente no segundo, terceiro dia já sai com o kit lá de corticoide, todas as outras medicações lá, e está tudo errado, né? O corticoide, ele vai ser dado para aquela paciente que está na fase inflamatória, né? Porque a gente tem aquela fase que é a fase viral, e que ela começa inicial e vai até ali o 4º, 7º dia, depois ela entra numa fase pulmonar a partir do 7º dia até o 10º, e depois só diz que vai ter a fase inflamatória. A fase inflamatória, ela começa mais ou menos no 7º dia, né? Começa a subir o processo inflamatório. Então não tem muito sentido a gente entrar com corticoide antes, a gente só vai reduzir a imunidade dessa paciente. O que parece para a gente é que na P1 o processo inflamatório é muito mais grave, então a corticoterapia ela vem sendo melhor ainda para as pacientes com P1, essa é a minha opinião, tá? Que o corticoide vem realmente fazendo efeito nessas pacientes. E aí é entrado com metilprednisolona de 0,7 a 1, tá? EV de 12 em 12 horas por 3 dias, e a gente pode prorrogar até 7 dias. E, mais uma vez, o caso foi muito, muito bem conduzido, foi feito exatamente isso. Foi dada, você pode dar dexametasona, que foi dada no caso, 6 miligramas por dia, por 7 a 10 dias. E a dex, ela pode ser usada para maturação pulmonar, acho que é bem interessante isso. A gente pode lançar a mão do recurso da dexa para maturação pulmonar, ao mesmo tempo que a gente utiliza para melhorar a clínica dessa paciente do processo inflamatório, tá? Bom, quanto aos antibióticos, acho que a Fê já falou aí, a gente procura usar ceftriaxona uma vez ao dia para evitar que a grande exposição da equipe em ficar administrando várias vezes por dia, e azitromicina para pegar pneumonia atípica. Se a gente conseguir fazer esse esquema e funcionar, tá ótimo. E eu também concordo que tem que entrar cedo com antibiótico, e os pacientes evoluem muito mal. Tive uma paciente recentemente que a gente internou, a paciente é uma esposa de médico, que evoluiu muito rápido, e no começo o pessoal da UTI não queria entrar com antibiótico, achou que não tinha pneumonia bacteriana, eu pedi para entrar, de fato, 2 dias depois, a frase foi, poxa, ainda bem que você pediu para entrar com antibiótico, porque realmente ela está com uma baita infecção bacteriana, né? E a gente foi ajustando os antibióticos, tá bom? Quanto à heparina, é bastante importante a heparina, só que a gente só dá a heparina para pacientes internadas também. Então, pacientes ambulatoriais, a gente não costuma usar a heparina, a não ser para aquelas que já têm critério de uso, tá bom? A heparina não fracionada, a gente pode usar, e ela é até melhor para pacientes que não têm insuficiência renal, né? 5.000 de 12 em 12 horas, até 60 quilos, 60 a 90 quilos, 5.000 de 8 em 8 horas, e acima de 90 quilos, 7.500 de 8 em 8 horas. E a heparina de baixo peso molecular, né, a enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia, 60, se for até 60 quilos, 60 a 90, 60 miligramas, e maior que 90, 40 miligramas de 12 em 12 horas, de acordo também com o protocolo de cada serviço aí, né, tá bom? Então, quadro moderado ou grave, a gente acaba entrando com a heparina, né, tá bom? Só lembrar, né, que a paciente que piora, né, e ela piora por 2 motivos, né, essa que vai em tubo. Ou ela piora porque é uma piora infecciosa, né, como aconteceu, vocês tiveram que escalonar antibiótico 2 vezes, né, ou ela piora também por um fenômeno tromboembólico, tá? E nesse caso, a gente também não pode passar vontade de pedir angiotomo para gestante, né, e fazer o diagnóstico adequado de tromboembolismo venoso. Se faz o diagnóstico de tromboembolismo venoso, a enoxaparina deixa de ser profilática, ou a heparina, e passa a ser terapêutica, né, a dose adequada, tá? Uma coisa, Caetano, que eu não entendi, só queria que você esclarecesse, o uso da heparina que você colocou 10 dias, porque, na verdade, a paciente entubada, ela vai para a heparinização, inclusive, uma dose maior do que ela só profilática, né, uma dose intermediária, pelo menos, e progride para a terapêutica se deve, né? Do que eu vi do caso, ela foi suspensa no dia da cesariana e depois não voltou. Não sei se por medo de hemorragia, por conta desse hematoma que foi visto durante o ato cirúrgico. E aí
provavelmente ficaram com medo de voltar pelo esse risco de hemorragia. Ela tinha essa queda de hemoglobina, foi isso que eu entendi. Mas aí você corre um risco trombótico muito grande. Os primeiros 15 dias do pós-parto não pode ser suspensa a heparina na paciente com COVID ativo, tá? Porque o risco do fenômeno tromboembólico dela aumenta em 25 vezes. Tá? Então, é só chamar atenção que aqui, como que a gente faz o protocolo? A gestante que teve alta, você conseguiu não fazer o parto, teve a gestante crítica, que ficou internada, a gente dá alta com mais 15 dias de heparina, tá? A puérpera, que a gente dá alta puérpera, que internou gestante crítica, que teve o parto internada, a gente, aqui no HC, tem mantido 42 dias, tá? Agora, por exemplo, o protocolo da USP de Ribeirão é de pelo menos 15 dias. Então, assim, a recomendação é que essa paciente com COVID crítico, ela mantenha pós-internação, durante toda a internação, a heparina, e pós-internação, pelo menos 15 dias. Outra coisa, que só queria fazer um detalhe da questão do corticoide, né, que é o recovery, né, que é o que saiu com o primeiro que deu a evidência robusta de que a gente tinha que usar corticoide na fase inflamatória para prevenir, né, a crise citoquímica, e deu um tempo mágico aí de 10 dias, mas aquela paciente que é grave e ainda está em suporte ventilatório, entubada, a gente estende o uso do corticoide também. Tá? A única coisa é que se passar de 15 dias de uso de corticoide, a retirada tem que ser gradual, tá? Porque senão correndo o risco de fazer aí, alterar o eixo aí hipotálamo cortico-adrenal, né? Então, aqui, a paciente que intuba, a Dexa, o Alan falou muito bem, a gente pode optar por, se a gente pensa em resolver por fazer 2 dias de Dexa, 6 miligramas de 12 em 12 horas, né, 4 doses, tá? Mas a paciente que intuba, mais graves intensivistas, tem preferido usar metilprednisolona, por isso que a gente põe no manual também, tá? E a dose da metilprednisolona habitual é 1 miligrama por quilo, né, dividido em 2 doses de 12 em 12 horas, mas então dá mais ou menos 80 miligramas dia. Eu já vi casos aqui que nós estamos fazendo tele-UTI, tá? E casos que os pneumologistas entram e que a paciente faz aquela fase de piora ventilatória, que não consegue desmamar do tubo de jeito nenhum, que a gente percebe que está evoluindo mais para uma fibrose pulmonar. Nesses casos, eles têm aumentado para até 2 miligramas por quilo, dividido em 12 em 12 horas também. Tá? Então, também para a gente perder um pouco esse medo do corticoide. E por que metilprednisolona, se a gente for ficar por mais tempo? Porque não passa aí a barreira placentária e você tem mais segurança para o feto, tá? Então, eu acho que isso são algumas coisas para a gente pôr aí e construir nos protocolos, tá bom? Alan, vamos falar de resolução? Sim, eu vou apresentar. A pergunta aqui de $1 milhão, não é isso? Pois, eu vou colocar o slide lá, mas aqui é muito difícil, né? A gente definir realmente. Essa é a coisa mais desafiadora que existe, né? Tá aí, ó. Eu vou falar para você que a gente não achou o caminho aqui direito aqui ainda não, tá? Também acho que não. Nós estamos construindo e nós temos muitas dúvidas do que pôr nessa atualização do manual que nós vamos fazer agora, tá, gente? Então, para começar, eu percebo que foi também a dúvida que vocês tiveram. Eu acho que dá para a gente dividir a resolução em 3 etapas, tá? 3 grandes grupos. A paciente abaixo da viabilidade, tá? A paciente entre a viabilidade e 34 semanas e a paciente com mais de 34 semanas, tá? Eu falo para vocês que a gente até tenta aqui as mais de 34 não resolver, porque pode ser um malefício para materno, né? Porque a gente já sabe que se a gente fizer uma cesárea, paciente grave, você pode agravar ela ainda mais, tá? Mas olha, sexta-feira a gente optou de quinta para sexta para não fazer um parto desse, mas na sexta deu comichão, não demos conta, entendeu? Porque o feto com mais de 34 semanas é muito difícil para você olhar para um perfil biofísico e ver ele lá anestesiado lá dentro, porque dependendo do grau de sedação materna, ele não mexe. Não mexe, entendeu? Só mantém tônus. Então, se a cardiotoco não estiver linda, maravilhosa, e aí esse que é um desafio, né?
idades limítrofes de cardiotoco, 27, 28, 29 semanas, que a gente sabe que a cardiotoco não é um bom instrumento. Então, fica bem difícil para a gente manejar. Mas, a grosso modo, o que a gente tem feito aqui? Mais que 34 semanas, teve que intubar a paciente, a gente flexibiliza a resolução, porque também a gente tem que considerar o problema que é não termos a cardiotoco e ultrassom dentro da UTI disponível para fazer essa vitalidade. Porque se eu vou não operar, eu tenho que fazer vitalidade diária e eu tenho que ter certeza que está tudo bem, tá? Entre a viabilidade e as 34 semanas, é aquela decisão que é do dia a dia, que depende muito. A gente tem deixado para indicar por indicação fetal, tá? O caso de vocês, eu acho que teve um agravante, que é essa anemia inexplicada, que aí a gente fica sem saber. E eu queria chamar a atenção, ela queria, você que é fetólogo, que você que faz vitalidade, eu queria chamar a atenção que, assim, vocês viram que, um pouco antes de cair a hemoglobina, vocês virem cair a hemoglobina, vocês viram uma cerebral centralizada. A gente não tem muitas alterações de Doppler na hipoxemia materna pelo COVID. Normalmente, a alteração de Doppler traduz um baixo fluxo placentário. Talvez, aquele hematoma que vocês viram em cicatriz de cesárea tenha sido ali da parte fetal, né? E também, né? Não só materna. Então, que justificaria aí, talvez, essa alteração de Doppler. O que você acha disso, Alan? Então, eu acho bacana, mas essa é uma coisa que eu até tinha anotado para falar mesmo, que ela estava com HB de 6,9 e aí foi fazer ultrassom. Mas ali é só a cerebral deu 1,4, mas a cerebral é meio complicada, né? Com 27 semanas, é muito difícil, porque ela pode dilatar mesmo um pouco e não tem problema nenhum. E a umbilical estava bem normal. Então, acho que essa é uma coisa que a Fê falou mesmo, que a gente tem que chamar atenção. O COVID não altera o Doppler dessas pacientes. Veja que a paciente estava mal, estava entubada, super mal, e não altera o Doppler. Então, vamos esquecer essa questão, precisamos fazer um Doppler de qualquer forma no COVID e tudo mais. Não precisa, tá? A cardiotoco, ela é melhor. E, assim, a gente acabou de ganhar de conseguir uma cardiotoco com short-term variation. Só que ainda a gente não teve experiência em fazer a vitalidade com short-term variation. Vocês tiveram, Fê? É uma pergunta que eu tenho, porque eu não sei também, que a gente vai começar a fazer. A gente teve, assim, a gente tem usado, aliás, ele como um fator de decisão, sabe? Quando tem uma cardiotoco um pouquinho mais feiozinha. Então, menor se que 4? A gente tolera até menor que 2, até 2,5 em diante a gente está feliz. Caramba! Abaixo de 2, mas assim, o padrão é esse, né? É 4, mas a gente percebe que muitos dessas cardiotocos em pacientes mais precoces, o short term em idades gestacionais mais precoces, esse tem sido a nossa ferramenta melhor. 2,5. 4 é o clássico, né? Mas assim, quando a gente vai monitora mais uma vez, se cair abaixo de 3, 2,5, a gente tem que fazer Para quem não conhece, o Short Term Variation é uma ferramenta que é uma avaliação computadorizada da variabilidade de curto prazo. Então, ele vai vendo as diferenças de batimento cardíaco em milissegundos. E ele dá esse número, que chama Short Term Variation, e em fetos com restrição de crescimento, quando ele está abaixo de 4, ele é um indicativo de resolução mesmo, é um mau prognóstico. Tem lugares que 3,5, outros 4, mas classicamente 4, né? Então, só que é um recurso caro. Uma cardiotoco que tem isso hoje custa ao redor de 25 mil reais, né? 30 mil reais, bem caro. A gente só tem aqui por causa de uma verba de pesquisa da FAPESP, de um projeto de pesquisa do Mário Burlachini. Só por isso que nós temos. Então não fiquem assim, não, temos que ter, tá? Não é caro mesmo. E a gente acabou de receber uma aí para pesquisa também. É o único motivo que a gente tem, tá bom? Mas é caro, mas é uma ferramenta muito interessante para quem tem a possibilidade de ter. Tá bom? Legal. Isso aí. Quer falar aí da resolução, Fê? Eu acho que a resolução, eu acho que, assim, o caso estava enrolado, a paciente foi agravando, tinha uma anemia não explicada. Eu também não sei se a gente não resolveria, sabe, Caetano? Eu resolveria. E vocês ficaram, eu acho que vocês tiveram bastante consciência de levar, mas eu só queria falar assim, ó, que todo intensivista fica lá no nosso pé, né, no nosso pé. Resolve para melhorar a mãe. Ela melhorou quando? 12 dias pós-parto, né? Então, assim, só para mais um reforço. Uma parada.
Uma parada no meio do caminho, né? Só para gente não é um reforço para a gente de que o parto não trata Covid, tá? Vocês acabaram fazendo parto. É uma lógica, um novo paradigma, tá? Porque se a gente pensar, a principal causa de morte que a gente tinha no Brasil antes, que era a hipertensão, o parto trata a hipertensão, né? Que a pré-eclâmpsia só começa a sarar depois que a gente tira a placenta. Não é o caso do Covid grave, tá? Então, eu acho que é um desafio para a gente, que é uma mudança de paradigma, a gente mudar a pensar fora dessa caixa, de que o parto vai melhorar tudo na vida da paciente. Não é verdade. Em alguns casos, a gente tem até que piore, como é isso que a gente estava discutindo dos mortes de puérpera aí, que a professora Regina vai começar a levantar. E acho que para quem não viu a outra live aí que a gente fez com Minas, a questão da pronação é muito importante, né? Para essas pacientes que não estão bem, do ponto de vista respiratório, estão com dificuldade de respirar. É claro que uma autoprona nessa paciente seria absolutamente impossível pelo distúrbio psiquiátrico que ela tem, né? Mas acho que tentar a pronação nas pacientes que estão desaturando antes de intubar seria muito bacana, né? Então, eu acabei de mandar nas mensagens o link das videoaulas e o link da pronação. Esse vídeo de pronação é muito legal, já assisti várias vezes, é muito bacana mesmo, muito bem explicado, o esquema dos lençóis que são usados, quantas pessoas precisam para virar a paciente, é muito legal. Eu acho que fazer essas coisas chegarem nos terapeutas intensivos é muito importante. E também fazer com que essas informações de encaminhamento de paciente que está com dispneia para um setor terciário, lá na ponta, no atendimento básico também, eu acho que é o principal. Se a gente conseguir ter uma boa comunicação com a terapia intensiva, abrir essa conversa, abrir a cabeça de que resolver a gestação não é a primeira opção, né? Porque a gente pode estar causando uma prematuridade grave e liberar a citocina e piorar a condição da paciente. Por um outro lado, o pessoal que está lá no setor primário, a gente conseguir convencer que a gestante é muito grave, se ela tiver com dispneia, tem que encaminhar logo, acertando esse fluxo, eu acho que a gente consegue salvar muita gente, né? É o recado principal que eu tenho para dar aqui, e que o caso foi muito bem conduzido, vocês estão de parabéns, né? Mais uma vez, Minas dando show aí, né? Regina, eu vou trocar todas as minhas discussões para segunda para cair com vocês, eu estou adorando estar aqui em Minas. Lindo, né? Muito bom mesmo. Então, nós que agradecemos o privilégio de ter vocês conosco aqui, colaborando. Saibam que muito do que está acontecendo é fruto do trabalho que vocês estão desenvolvendo desde do ano passado, Fernando. Vocês sabem disso, esse grupo tem se esforçado para mudar o destino dessas mulheres, né? Comentei aqui, eu acho que o que nós estamos conseguindo fazer dentro das instituições de referência de gestação de alto risco, né? Nós estamos precisando fazer com as gestantes antes da internação, né? Eu acho que, nesse momento, a grande fragilidade tem sido a questão vocês chamaram a atenção, do monitoramento dessas gestantes com síndrome gripal, né? Comentei isso com o Caetano, isso não está fazendo parte do planejamento do monitoramento, né? E aí, vivemos hoje um preconceito da doença, onde a necessidade do isolamento domiciliar pode ser um fator agravante para essa mulher, né? E o medo de piorar pode fazer com que ela esteja procurando tardio. Daí a importância do contato diário com essas mulheres de síndrome gripal, para que elas se sintam seguras de que é o momento de procurar a instituição, né? O que aconteceu com essa gestante aí, ela se sentiu confortável de retornar na unidade de urgência porque foi orientada, né? Eu acho que nós estamos precisando aumentar essa segurança aí. E, bom, acho que se ninguém não tinha dúvidas no chat, né? Eu procurei e não achei. Você achou, Alan? Não achei também não. O Yurian só, né, nosso colega Yurian, nosso assíduo frequentador, bem-vindo, ele só fala que seria importante incluir os mais médicos, né, nas discussões, nos programas, ajudariam. Eu acho que fantástico, porque na grande maioria das vezes são as pessoas que estão lá na ponta que precisavam ouvir essas questões que nós estamos colocando aqui, né? Acho que, deixa eu ver aqui.
Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer? Acho que é isso aí, né? Caetano, quer falar alguma coisa? Gostaria só de agradecer de novo, né, a oportunidade dessa apresentação, muito importante para o nosso crescimento. Em relação ao monitoramento, infelizmente, nós não temos uma central de telemedicina para monitoramento, mas, né, igual aconteceu com essa paciente, foi orientado um retorno de 72 horas para reavaliação clínica, né? Não é o mais adequado, mas é o que a gente tem de estrutura no momento, né? Uma outra questão, né, que eu queria agradecer em relação ao que vocês falaram em relação à resolução. Muitas vezes é difícil segurar a ansiedade da equipe. O obstetra tem uma tendência a ser mais resolutivo, né, a querer resolver a gestação. Então, a paciente dá sinais de piora clínica, vai entubar, muitas vezes já querem interromper. E esse caso foi um exemplo, né, que nós seguramos a ansiedade, ela foi entubada, só no 8º dia pós-intubação, quando ela teve uma piora clínica importante, com queda de hemoglobina, que foi indicado a resolução. E ouvir isso de vocês dá uma segurança ainda maior. Muito bom, parabéns. Caetano, só uma sugestão, aqui na Escola Paulista, a gente colocou os alunos para fazer a telemedicina. E eles estão loucos para ajudar, mas assim, malucos para ajudar. Então, se fizer um projetinho de pesquisa e pedir para os alunos ligarem, eles vão ficar enlouquecidos para ligar para as pacientes, eles vão se sentir contemplados aí com a linha de frente, né? E eles são muito bacanas, assim, eles fazem com alegria mesmo, viu? Então, acho que é de se pensar de fazer um projetinho e colocar a molecada aí para ajudar, porque eles ajudam mesmo. A gente estava preocupado com os eventos de TEV, principalmente porque faltou enoxaparina há 2 meses atrás, a gente teve que substituir por não fracionada, e nós tivemos umas falhas de TEV, nós pusemos aluno do 4º ano para fazer, eles vão começar agora, vão ligar pelo menos 3 meses depois da internação, para todo mundo Covid positivo, para fazer rastreio de fenômenos tromboembólicos. Eles adoram. Adoram. São muito legais eles. Acho que é uma ideia boa. Tá bom? Acho que ninguém tem mais nada, né? Então, não sei se alguém levantou a mão, acho que não, né? Então vamos encerrar, né, Fê? Sim. Vamos que vamos. Então, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pela oportunidade de falar. Parabéns mais uma vez para todo mundo de Minas e todo mundo do Brasil inteiro que está acompanhando a gente. E eu acho que é sempre bacana estar com vocês aprendendo juntos, tá bom? Bom, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui de novo. E eu só queria falar, Regina, que eu sou quase aí da região de Uberaba. Meu marido, a família dele inteira é de Sacramento, ali daquela região da Fazenda Santa Maria. De vez em quando eu apareço aí. Então, abraço. Então, daqui a pouco vai ter o título de cidadãos honorários. Você e o Alan, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada mais uma vez. Caetano, muitíssimo obrigado por nos representar aí no grupo, tá? Eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigado por Caetano. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada.